CECI é uma estrutura que tem tudo para melhorar, né? Para mostrar mesmo, tanto para a prefeitura, tanto para a Secretaria de Educação, para o mundo, que o Guarani daqui do capital está sempre batalhando para não perder a língua, a cultura, a crença, né? Até os 6 anos elas trabalham mais com artesanato, com canto, com coral, com a dança, com trabalhos mais da parte mais tradicional mesmo. Então, na escola, no primeiro ano do ensino fundamental 1, que elas vão ter acesso à escrita, né? A gente vai dizer assim que hoje nós temos uma educação escolar indígena, que é essa, que está em sintonia com as diretorias de ensino do país. Temos uma educação não indígena, que é essas escolas públicas que a gente está. E dentro da escola indígena tem ainda um contexto de oralidade, né? Que é como os mais velhos ensinam para os mais novos. Mamãe, para! Quando acaba café, vai fazer atividade. Primeira coisa, a gente leva na casa de reza, para a gente agradecer o nosso dia, agradecer nossas atividades de hoje.
Toda a terra indígena Guarani, o principal pra gente é esse lugar, que é o Opã. Aqui é onde a gente, é nossa casa sagrada, né? Então aqui a gente vem fazer as curas, vem rezar, faz as cerimônias, o batismo das crianças, porque quem dá o nome para nossas crianças não é o pai e a mãe, é o pajé. Então, por exemplo, meu nome é Caraípopuguá, aí meus 3 filhos, Caraírocaju, Veramirim, Caraírovitiamirim. Então, quem dá esses nomes todos é o pajé. Então, é aqui que a gente faz toda essa cerimônia. Então, todo o nosso universo, assim, dentro da aldeia, toda a nossa vida, está aqui dentro. No Guarani tudo está conectado, a natureza, o seu nome, com as plantas, com outros mundos, com aquele momento da religião que está se dando um nome das crianças. Então, não existe uma coisa separada, existe uma conexão. Aqui a nossa educação praticamente é respeitar o próximo, né? Respeitar, né? As pessoas mais velhas, respeitar o cotidiano Guarani, né? Escola de Urá é totalmente diferente. Quando a gente manda para as nossas crianças para o dele, ele vai disputar para ser melhor do que do seu coleguinha, né? Que está lá na sala de aula. Então, praticamente a educação de Urá é formar um jovem para ele ter um bom emprego, né? Para viver vida boa, né? Na cultura agora é totalmente diferente. Essa escola aqui, qual é o nome dela? É de Cupé, Ambarandu. Ao pé da letra seria de Cupé é mestiço, Ambá é altar e Arandu é sabedoria. Então seria um local de estudos dos mestiços. A primeira lição do livro do Petém, que é o primeiro, são os nomes em Guarani. Então tem todos os nomes que são dados na casa de reza. E é um momento que eu vou perguntar para o aluno qual é o nome dele, que ele vai escrever o nome dele em Guarani. Pode guacá, popuguagi, vai se crer. Agi tumpamini, agi kural mini, e chondaru e crai. Esses são seus irmãos. Vai para que trilha? Deu. Querechu, chama querechu. E o seu? Para Como é que é seu nome? de pé. Todo Guarani, ele nasce, ele tem o seu nome, né, Guarani. E o Guarani, ele está ligado dentro de um contexto de batismo. Vou chamar de batismo, para a gente deixar aqui, mas a gente chama de Nimungaraí, que é a maneira com que o Guarani vai ter o seu nome. Ara é dia, Mimbi é flauta, Querechu é mãe de todos. Cada Guarani tem, ou o homem ou a mulher, tem um espírito que tem uma vocação. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Cada filho tem um nome em Guarani. Cada um vai ter um espírito com uma personalidade diferente. Então, tem um que vai ser mais rezador, vai ter mais a parte espiritual. Outro vai ser um caçador, ou vai fazer alguma atividade, um músico. O meu é Arapotã, em Guarani, em português é Kátia. Mas não é uma tradução, né? Os nomes Guarani são divindades, que o nome de divindades, e eles é escolhido pelo pajé, né? O Tchamoi, na casa de reza, né? Numa cerimônia que tem uma vez por ano, e é ele que dá o nome pra gente. Eu acho interessante essas escolas indígenas porque elas começam a pensar né, a cultura de cada povo, mas com certos cuidados, vamos dizer assim.
as escolas aqui de São Paulo, elas rompem um pouco com o status quo. Eles fazem educação através da oralidade. É a oralidade que vai dar o tom do conhecimento, desde o mais pequeno, né? A importância da alimentação, do milho, né? Do budiapé, que a gente chama, né? Do pão, né? Em Guarani, de como se faz esse pão, ou da maneira como se ensina matemática para os alunos, fazendo os artesanatos, né? Ou da dinâmica da geografia do lugar, ou da biologia, da maneira como você pensa a biologia. Eu diria que os Guarani aqui estão fazendo o caminho de se pensar a ciência dentro de uma outra lógica, de uma outra ótica. Essa dança do Sondaro é a dança dos guerreiros. A gente não treina assim para guerra, mas é treinamento que a gente está ensinando os meninos para eles, às vezes, entrar na mata, para ser cuidado de alguma coisa, algum perigo, ou a cobra, a gente vê para não ser machucado. Por isso que esse treino pula, né? Tem vários tipos de desvio, né, sabe? Por exemplo, aquele pula mais alto. Eles treinam de igual a uma garra de tigre, como eles falam, né? Pula por cima, para não ele se machucar também. Por exemplo, a pessoa, vamos supor que eu vou te bater, vamos supor, né? Aí a pessoa já sabe desviar, entendeu? Isso é ensinamento nosso. Bom, a beleza indígena, em primeiro lugar, não é um concurso, não é uma competição. É um evento para a gente mostrar a nossa beleza, mas a beleza da cultura também. Que tem tem arco e flecha, tem várias coisas que a gente faz nesse dia, palestras de ervas medicinais, vários pontos que a gente destaca da beleza da cultura também. Quem vem de fora talvez pense em uma beleza de um jeito diferente, mas a gente ressalta isso. Olha como nossa comida é gostosa, olha como ela é bonita, olha o que a gente faz de artesanato. Ressaltar para os nossos alunos a beleza da nossa cultura mesmo. Nós temos os índios Pancararu aqui no Real Parque, nós temos os Pancararé aqui em Osasco, na Zona Leste nós temos os Chavantes, nós temos Chavantes circulando por São Paulo, nós temos os Terenas na região de Mogi, nós temos os Caimbé em Ferraz de Vasconcelos, nós temos os Funiô aqui na Zona Norte, nós temos Guarani aqui na Zona Oeste, nós temos tantos indígenas e a gente desconhece essa realidade. Eles falam que nós não somos mais indígenas, nós somos favelados, a gente não tem mais a nossa cultura. E assim que eles pensam da gente, mas fala atrás do muro. Mas quem vem aqui, quem entra aqui na aldeia, que vê as nossas crianças, ainda fala o Guarani e pratica ainda da nossa cultura. O Guarani ele é muito importante porque é uma língua nossa, né? Até mesmo numa reunião, se a gente tiver o que a gente não concordar com as outras pessoas que só falam português, a gente vai se comunicar e a outra pessoa não vai ficar sabendo. Então é uma língua é um código nosso, né? Que só a gente vai entender e isso é muito importante culturalmente também para fortalecer as histórias que os mais velhos contam. Eles contam só no Guarani, na casa de reza, para as crianças. Tudo isso a gente mantém a nossa cultura até hoje, né? E apesar que a gente está no centro de São Paulo, só que nossa tradição continua, né? A gente nunca esquece
Essa é uma cultura muito importante para a gente, e nossa língua, nossa dança. A puma jawari pechinha nyawanga nyande por liberdade jareco pecha manan pechinha de chikuri jauru nyandu ana juru akur pamboram akur uma liberdade do grecos pecha mana o go uma tiki go pupai kwai haram kwairam ichu por Então, se a gente for pensar, por exemplo, os povos indígenas dentro da cidade, cada um dentro do seu bairro, como ele pensa o bairro, como que ele constrói uma rede de significados para os seus vizinhos. Por exemplo, como que ele conta suas histórias, como que ele vai para a escola, ele conversa com a sua professora, ele conversa com seus filhos no interior da escola, dentro da cidade. Ele vai ressignificando tudo isso. Né? E não é interessante que ele esteja descolado de outras maneiras de viver. Ele tem que estar junto com as outras maneiras de viver, porque é assim que dentro desse processo de estar junto, ele constrói um novo. Eu acho que educação para nós não é só escola. Educação para nós, educação já é vida, né? Já inclui tudo, né? E não precisa ter um diploma para ser um gente importante como a cultura de vocês. Para nós, aprender a cultura guarani não precisa de quatiar, né? A gente aprende ouvindo as pessoas mais velhas, né? Nessa educação diferenciada, comida típica guarani também é muito importante para as crianças saberem como que a gente tem que preparar o beiju, como que a gente tem que preparar a batá, como que a gente tem que organizar, né, para fazer comida típica guarani. Então isso também é importante para a comunidade, que eles possam estar saboreando comida tradicional do Guarani. Né? Quando eu vejo isso, eu fico muito feliz, porque quando não tinha, a gente sofria. E a gente saía assim fora também para poder pedir para os não indígenas dar algumas, tipo um bolachinho, essas coisas, né? Porque não tinha nada. Eu diria que a aldeia do Jaraguá talvez seja uma das únicas aí do estado de São Paulo a ter esse tipo de alimentação diferenciada. Quando eu entrei aqui na aldeia, eu era bem pequenininho e muitas pessoas falavam que eu não sou indígena por causa da minha pele, né? Por causa da minha pele, por causa do meu olho. Eu sou indígena, mas mesmo assim eu sofria esse preconceito dos próprios meus povos indígenas. Eu me sentia muito ruim quando cheguei assim. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu falei assim, poxa, por que muitos indígenas, a aparência deles são muito diferente do que eu? E eles acham que eu sou filho do branco, que minha mãe é branca, que não é indígena, que meu pai não é índio. Mas eu conhecia meu pai, eu conheço minha mãe está viva até hoje. Quando fala de índio, né, tudo igual, todos os índios são iguais, né? Não é verdade, cada índio tem sua característica, né? Então não dá para você pensar o índio guarani com cabelinho liso, um olhinho puxado, sendo que os chavantes não são assim. Os indígenas do Nordeste não são assim. Os indígenas do Sul não são assim. Então nós temos 305 etnias. Cada etnia com a sua
sua maneira de enxergar o mundo, com a sua etnia, com a sua forma de pensar a religiosidade, o seu grafismo, a sua pintura corporal, cada um com seu significado. Porque aqui tem parquinho. Porque tem parquinho? O que mais que você gosta de? De cinema. Foi mais difícil, né? Não tinha escola dentro da aldeia, né? A gente passa mais dificuldade do que hoje, né? Então, na minha infância eu mesmo sofri muito, né? Porque queria estudar na escola, né? E aí fora, né? Então tinha muita discriminação, tinha muito violência, então eu desisti. Tem umas crianças que estudam fora e elas sofrem um pouquinho também, só por ser da aldeia. Eu não morava aqui perto. E quando eu falava que era indígena, ouviam minha mãe, eles começavam a fazer piadinhas. Então, eu sei como que é. Quem é indígena, que começa a ouvir a maneira como um professor que nunca trabalhou essas questões e que de repente fala sem muito conhecimento, ele acaba assustando. Quem é que vai dizer que é índio se tiver uma aula com um professor que fala de uma maneira completamente estereotipada da presença indígena? Muita gente vem e fala assim: ô índio, por que vocês fizeram a aldeia no lugar errado? Né? Eles falam isso pra gente. Aqui não tem rio, aqui não tem mato, e por que vocês escolheram esse lugar para vocês morar? Mas não é a gente que escolheu, a aldeia já existia aqui muitos anos atrás, antes de ter esse rodovia Bandeirante, antes de ter a Anhanguera, antes de construir esse rodoanel que está em volta da cidade. A gente é um dos maiores povos indígenas do Brasil, mas é o que menos tem terra. Porque como o Guarani não era um povo de guerra, um povo guerreiro de conflito, quando um não indígena falava para sair daquela terra que era dele, os Guarani entravam para a mata e ia procurar outra terra para evitar esse conflito. Então ia sempre migrando, buscando outra terra para ficar longe do Juruá. Mas isso não deu muito resultado, porque o não indígena ele dominou praticamente toda a terra, né? Ele dominou e impõe sobre essa terra um direito de um documento, de um papel, né? De quatiá que a gente fala. Porque o que vale para o não indígena é o papel, é um documento. E para nós indígenas o que vale é a nossa fala, a nossa identidade. A gente quer manter a nossa cultura, mas felizmente sem a ajuda do governo, sem a governança não apoiar, praticamente a gente pode estar perdendo, mas isso é um povo originário, né? Tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, tem que ser, né, lembrando, né?